dia, irmão. Vamos aqui, para mais um estudo, para que nós possamos aprender mais sobre a nossa vida espiritual, sobre esse mundo corpóreo que nós vivemos e esse mundo espiritual que nos cerca, onde que nós temos que retornar, Então vamos fazer nossa prece de iniciação. Jesus, amado Mestre, bom Espírito presente aqui, agradecido por mais esta oportunidade de aumentar o conhecimento, oportunidade de estar aqui estudando com esses nossos irmãos, oportunidade de levar um pouco esse estudo para outras pessoas através dessa live, através do YouTube, através do Instagram. Muito obrigado por essa oportunidade que tem me dado. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Bom, irmão, então nós estamos estudando sobre a escala espírita, Então nós vamos começar pela terceira ordem, Nós vamos começar de trás para frente, da inferioridade até ser um espírito puro, Porque já que nós estamos no planeta de expiação e prova, quer dizer que nós somos muito inferiores ainda, Então vamos começar o estudo. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Pergunta 101, ele vai fazer um caracteres gerais, Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são excessivamente maus, em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e jubilizam como ocasião se lhe depara de praticá-lo. Então, meu irmão, os espíritos inferiores, ele tem a intuição de Deus, sabe que Deus existe, sabe que há algo por trás, Ele sabe o que é o bem, ele sabe o que é o mal, eles sabem, mas não praticam, não fazem nada para melhorar, Hoje a gente vê aí, o planeta Terra, muitas pessoas que não querem se envolver em nada, ficam em cima do muro, quer tomar a cervejinha dele, quer assistir a novelinha, quer assistir o futebol, quer assistir a política, quer participar de política, incentivando agressões físicas, agressões de palavras, Então essas pessoas são ainda espíritos inferiores, que as pessoas que têm orgulho, inveja, não que essas pessoas que ainda têm ainda isso, são espíritos ruins não, Eles estão ainda na ignorância, Por exemplo, todos nós temos um pouquinho disso aí, nós temos um pouquinho de orgulho, nós temos um pouquinho de egoísmo ainda, Muitas vezes nós não participamos de coisas porque nós não queremos nos meter, nós somos espíritas, Mas se tem uma causa, não, deixa, vamos ficar aqui dentro do grupo, vamos ficar aqui dentro da igreja, Vamos ficar na nossa, vamos ficar entre a gente mesmo aqui. Quer dizer, isso também é um aspecto de inferioridade, quando você pode resolver alguma coisa e ajudar, Muitas vezes a gente faz julgamentos levianos, julgamentos que não se deve ser feito, E ainda colocamos a palavra de Deus e o espiritismo e até mesmo a religiosidade, como aí os católicos, os evangélicos, para não se misturar, Ah, não, eu ajudo ele, mas ele tem que sair do espiritismo para vir para a igreja católica. Ah, não, eu ajudo ele, mas ele tem que sair do espiritismo para vir para a igreja evangélica, Enquanto os evangélicos fazem isso, os espíritas já fazem o contrário, abraçam todas as religiões. Abraçam todas as religiões. Para o espiritismo não tem essa, não. Você pode ser católico. E outra coisa, você pode ir para o espiritismo e ainda continuar a sua igreja, Aí os nossos irmãos vão falar, mas isso é uma artimanha do diabo, isso é uma artimanha daquele que quer fazer o mal. Não, meu irmão, não é isso. A pessoa que está dentro de uma doutrina espírita já sabe, já reconhece que ele tem que melhorar, que ele tem que fazer uma reforma íntima. E outra coisa, espiritismo, no caso kardecista, não é uma religião.
é usado como religião, mas é uma doutrina filosófica, né, científica e também religiosa, mas não é tido como religião. No Brasil nós usamos como religião, né? Mas então a gente precisa observar que as imperfeições, né, ela atinge todos ainda aqui no planeta Terra, todos. Temos raras exceções, ok? A inteligência pode estar-se nelas aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restrito conhecimento tem das coisas do mundo espírita e pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos pode dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeito, o observador atento encontra as confirmações das grandes verdades, ensinamentos pelos espíritos inferiores, né? Ou seja, esses espíritos imperfeitos, eles gostam de dar mensagem, muitas vezes errôneas e imperfeitas, né? Mas mesmo assim, tem alguma coisa ali que se pode tirar como ensinamento, né? E muitas vezes ele tenta enganar, né, as outras pessoas, né? Mas para Deus e espíritos elevados, ele não consegue enganar. E até nós mesmos que estamos desse lado de cá, se a gente observar, eles vão falar palavras, né, que você fala, opa, calma aí. Isso não é de Deus. Agora nós tivemos que observar o seguinte, não é palavra, palavras é o significado do que ele quer falar, tá? Porque muitas vezes a gente fala assim, você foi na Umbanda falar com o preto velho que fala misifio, sucê tá aqui, né? Cadê a pataca, né? Gente, ele fala aquilo ali é um arquetipo que ele usa, entendeu? É um espírito muito superior, ele veio de Aruanda, gente. Aruanda está acima do nosso lar, tá? Porque o nosso lar, para quem não sabe, ali é o Ministério da Misericórdia. E Aruanda, que está acima, é Ministério da Justiça, né? Então a gente precisa separar isso. Só que, como a Umbanda, né, ela veio para os mais humildes, né? Aquele povo lá, carioca, aquele povo mais que vivia no morro, né? Acostumado com esse tipo de palavreado, porque quando ela veio ainda existia ainda muitas pessoas ainda escravizadas. Então, não tinha muita cultura, não tinha muita educação, eram inferior intelectualmente aqui nesse plano, tá? Aqui nesse plano, que não quer dizer que ele seja intelectualmente inferior, não. Só nessa vida, tá? Então, a gente também precisa tentar isso. Então, ele vem com aquele tipo de falar, de palavreado, para se aproximar mais dessas pessoas humildes, né? Mas são espíritos de alta estirpe, gente. Um caboclo, um herê, um preto velho, um exu, né? São espíritos muito elevados, gente. Não é porque eles falam daquele jeito que eles são ignorantes, não. Muito pelo contrário, tem muita sabedoria ali. Muita sabedoria. Muito ensinamento, tá? E continua assim, na linguagem de que usam se lhe revela o caráter. Todo espírito que em sua comunicação trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que não é sugerido vem do espírito dessa ordem. Ele vê a felicidade dos bons e esse espetáculo lhe constitui incessante tormento que o faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Então, muitas vezes, as pessoas, quando estão felizes, incomoda o outro, né? Então, quando você vê uma pessoa, tá feliz de quê? A vida é difícil, o salário não dá para comprar nada, faltando isso, faltando aquilo lá em casa, eu vou ficar com felicidade. E você vê a ignorância, né? Porque tem pessoas que você vê aí, pessoas que moram em condições precárias, mas numa felicidade, numa alegria. Você fala assim, gente, o que esse rapaz está feliz? Né? Não, deixa o rapaz feliz, gente. Deixa a mulher feliz. Entendeu? Eles já conseguiram entender que essa vida é passageira. A gente está passando aperto, está passando por tudo. Eu mesmo tive um momento aí que eu passei um aperto e tanto, graças a Deus as portas se abriram, né? Mas
nunca reclamei, não. Eu continuei a minha caminhada espiritual, continuei. Não tem que parar, não, tem que continuar. Que são provas que nós temos que vencer. Tá? E a felicidade, gente, independe do material. Felicidade está dentro de você. Então você procura dentro de você que você vai achar a sua felicidade. Agora, quando você fica reclamando, né, trazendo tudo para si, você só vai trazer amiguinhos do mesmo estirpe para perto de você, amigos espirituais. Se você está com um problema financeiro, ficar só reclamando, o universo não vai ajudar você, não. Vai trabalhar, vai descascar um legume, vai numa missa, vai no grupo espírita assistir uma palestra, vai no grupo evangélico assistir um culto, né? Vai lá dentro da igreja católica, lá naquela partezinha onde tem lá o Santíssimo lá, fica sentadinho lá, vendo a geometria sagrada. Isso, vai ver a geometria sagrada, que você vai ver como é que você vai melhorar, né? Aí fala assim ainda, conserva a lembrança e a percepção do sofrimento da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofre, pois, verdadeiramente pelos males que se padecer em vida e pelo que ocasiona aos outros. E como sofre por longo tempo, julga que sofrerão para sempre. Deus, para puni-lo, quer que assim o julgue, né? Então, olha só, quando você, um espírito que saiu daqui com maldade no coração, com ódio, raiva, ciúme, inveja, tudo isso, quando você vai para o outro lado, você continua no sofrimento, porque você não compreendeu que isso tudo você tem que se modificar, você tem que fazer uma reforma íntima, deixar isso para trás. E se você não conseguir fazer isso tudo de uma vez só, faça aos poucos, faça aos poucos que você vai conseguir, né? Aí quando chega lá do outro lado, a vida dele continua piorado ainda, continua ruim, né? E ele acha que não vai sair nunca daquilo ali, porque aqui a sua frequência mental botou que ele é um sofredor, né? Mas se ele parar para pensar, aceitar a ajuda desses irmãos que estão ali do lado dele ali, né? Ele vai ver que não é nada disso, que aquilo são momentos, porque o inimigo, a espiritualidade, quando você chega lá do outro lado, quando ele vê que você está nesse estado, ele se aproxima de você, oferece um monte de vantagem a você e você acredita. E você vira o quê? Um escravo desse espírito que está aí do outro lado. Então você, quando desencarnar, você se sentir nesse estado, procure ficar em silêncio. Fique em silêncio, tá? Se você ainda... Desculpa, se você ainda não tem condições ainda de raciocinar, fique em silêncio, fique quietinho, tá? E só fala assim, eu sou, eu sou, eu sou. E respira. Prende o ar e solta devagar. Estou falando para você que desencarnou e está do outro lado. Para que esses nossos irmãos tenham a capacidade da sua frequência, da sua vibração, permitir que ele se aproxime de você e possa te resgatar e possa te levar para um hospital para tratamento, né? Então, meu irmão, você que está do outro lado, em sofrimento ainda, eu estou falando no plano espiritual e também aqui no plano físico, né? Respira, gente. Esvazie sua mente. Faça 5 minutos de meditação. Não dói nada. Ao tempo de você ficar várias horas remoendo os pensamentos negativos, faça o contrário. Silencie. Ó. E vai botando na sua mente um mantra assim. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Isso, o que está dentro de você, que é o universo, vai começar a se movimentar. E vai te ajudar muito. Então, meu irmão, ficamos por aqui. Depois nós vamos, dentro ainda dessa terceira ordem ainda, estudar os espíritos impuros, o espírito leviano, os pseudo-sábios, os espíritos neutros e os espíritos batedores. Cada uma dessa classe explicando por que eles fazem, por que eles ainda são imperfeitos, né? Então vamos agradecer a espiritualidade que aqui está, agradecer essa oportunidade de aprender, essa oportunidade de evoluir, ok? Obrigado, bons espíritos que aqui estão.
nos ajudando, nos auxiliando. Obrigado. E peço a esses irmãos que ainda estão em sofrimento, que possam entender que tudo passa, mas você também tem que fazer a sua parte. O universo está aí para ajudar, a espiritualidade está aí para ajudar, nossos amigos intergalácticos estão aí para ajudar, mas vocês têm que fazer a parte de vocês também. Vamos aceitar sem reclamar. Eu sei que às vezes é difícil, é duro, mas nada é impossível. Isso aqui é um teatro, gente. Isso aqui é um teatro. Vamos usar isso aqui como uma peça teatral e vamos melhorar. Quem errou vai ter oportunidade de consertar o erro. Então, meus irmãos, agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse plano corpóreo. E aqueles que já partiram para o outro lado, se conecta com uma vibração positiva, aceita a ajuda desses nossos irmãos que estão aí tentando resgatá-lo. Quantos já vieram aqui nessa sala, levaram os irmãos daqui para tratamento. E eu me sinto tão feliz por poder estar ajudando. Obrigado, meu Pai. Obrigado por estar sendo útil à espiritualidade. E sendo assim, dão como término de hoje. Que assim seja e assim é.